Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre como fazer essa tagzinha aqui de dano que cai. E antes de tudo, deixa aquele like que ajuda bastante o canal e bora pro vídeo. Bom, eu vou usar de novo meu projeto do jogo completo, é o level 4 também de novo. Ele já tem vários exemplos aqui do Pathfollow 2D, Pathfollow, a câmera shake e mais algumas coisas. E eu vou colocar também esse dano, esse efeito de dano hoje. E vamos lá. Eu, do começo, vou criar um Rigid Body 2D. Eu venho aqui, vou colocar Rigid e vai ser esse aqui, ó, Rigid Body 2D, porque ele tem física. Então não vou precisar me preocupar com a gravidade, ele vai cair sozinho. Vou colocar Damage Label, vou adicionar o label, simples. Vou aproveitar, vou adicionar um timer que vai apagar ele sozinho, ele vai ficar um tempo na tela e vai sumir para não estourar a memória do jogo. Eu venho aqui na label, eu vou colocar -12 aqui, o valor fixo. Vocês também podem colocar por script uma entrada aqui de valor e aí toda vez que for chamar, atualize esse valor aqui, tá? Mas vamos fazer o valor fixo. Deixa ele bem no meio aqui, ó, aqui é o ponto zero. Eu vou fazer o seguinte, venho na label, clico aqui e ó, deixo o ponto zero aqui, ó, bem no meio, tá? Aí eu posso fazer o seguinte para deixar mais bonito, clicar aqui, colocar tamanho 12, para mim é o tamanho melhor. Vou ajeitar aqui, vou colocar ele meio vermelho, né? E aí eu vou colocar uma linha, uma outline aqui, preto. Tirar esse shadow aqui. E aí ficou mais ou menos assim. Eu vou fazer um script. Não tem problema esse warning aqui, tá? A gente não precisa de uma colisão. E aí vamos fazer, a primeira coisa é colocar aqui uma onReadyVar timer. Aqui. Aqui meu intuito é só deletar ele assim que ele nascer. Então eu vou tirar isso daqui. E vou criar uma função didTimeout. E nela eu vou dar um query free. Ele vai apagar ele próprio, o nó vai se apagar, vai sair da memória. E eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui o timer.start. Colocar um 0.9 aqui, um valor mais ou menos. Antes disso, vou colocar aqui o timer.connect. E aí o timeout. E conectar aqui no didTimeout. E aí a última coisa é, para label sair ou para a esquerda ou para a direita num valor mais ou menos aleatório, a gente tem que fazer o seguinte, ó, tem que colocar aqui, ó, linear velocity e aí o XY randômico. E a força é XY, então é o vetor 2. O valor de X, ele é ou mais ou menos, e aí o valor que faz sentido para você, para mim 190 ficou bom, não vai muito longe. Então é negativo e positivo, porque o X ou é para a esquerda ou para a direita. Já o Y, como a gente quer que vá para cima, é negativo sempre, tá? Então vou aplicar uma força para cima. Então eu coloquei aqui, ó, menos 310 até menos 400. Tá? Eu testei esses valores aqui até ficar um valor legal. E aí o seu valor vai ser de acordo com o tamanho dos seus assets, tá? O tamanho do seu game. Então é só isso aqui que vai fazer essa função. Eu vou dar um command S. E aí eu vou no meu level 4. Vou no script do meu player, porque o player vai tomar dano, ele que vai soltar o negócio, né? Então a gente vem aqui, e aqui no meu script do player, eu vou fazer uma constante para carregar a cena. Então eu vou chamar ela de Falling Label Scene, que é a cena, para eu não esquecer depois. Vou colocar aqui, ó, preload. E esse aqui é o caminho meu. E aí, vamos aqui no hit. E aí aqui dentro do hit a gente vai fazer o nosso código. Vou copiar e colar e explicar. Eu vou fazer aqui, ó, uma variável label. Então vou fazer aqui, ó, var label igual fallingscene.instantiate. Eu vou fazer a instância dela. Ali é só a referência da cena. E aí eu vou fazer o que? Eu vou dar um add child no owner, tá? Se eu adicionar ele no jogador, não vai aparecer. Tem que adicionar ele no level 4. E o owner do meu player, que é onde eu tô aqui, né? No script dele, é o level 4, tá? Então tem que adicionar no owner. E aí eu vou mexer na posição. É mais fácil fazer assim, ó, label igual position. Pode ser assim também. Eu fiz um teste, mas nada a ver. E é só isso. Então a gente pode testar. E aí se eu tomar o dano, ó, o -12 ali, ó, tá vendo? Ele sai de uma forma aleatória para cima ou para esquerda ou para direita e cai. E aí ele some depois de um tempo. Eu posso mudar esse tempo para vocês verem, botar 0.3. Aí vai dar para ver ele sumindo. E aí fica assim, ó. Tá vendo? Ele some. Ele cai um pouquinho e some. Então tem essas duas opções de ou até sair da tela ou desaparecer logo de cara. Aí mexe nesse parâmetro aqui, eu vou deixar 0.9, vou fazer o upload dessa alteração do projeto no GitHub. Vocês podem baixar e ver isso funcionando. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, comenta aí se
se você já tinha feito isso ou não, se é do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima.